Pode falar, começa já já. Olá, pessoas! Cá estamos nós em mais um episódio aqui do Pode Falar, em mais uma sexta-feira. Tudo bem, amigo? Tudo ótimo, tudo milimetricamente medido hoje aqui. Gente, o negócio tem sido babado aqui nos bastidores. A gente tem passado uns perrengues. Apanhando da tecnologia. A Das mais mais avançada, avançadas. isso, das mais avançadas das tecnologias, gente, é assim, né? Quando ela virar e veio, né? Só que aí, só que aí a E gente veio está, mesmo. né, apanhando ainda. E vamos lá, os nossos recadinhos marotos de sempre. Lembrando a você, caso tenha interesse em apoiar o nosso trabalho, o QR Code da chave Pix, ela está aparecendo em cima. Então você aponta aí a câmera do seu celular para o QR e doa o valor que você puder, que isso vai ajudar e muito a gente, né? Ainda vai ajudar a gente a melhorar a nossa tecnologia, deixar ela mais avançada. E se você quiser saber o que a gente anda postando lá no @ do Tique, você corre lá, confere, que ele está aparecendo bem aqui embaixo, tá? É só você digitar e descobrir o que a gente anda postando lá. Tem uns cortes ótimos. Um resumão, o resumo do resumo do resumo lá, gente. Então, confere que vale muito a pena. Você que está no Spotify, a chave Pix ela está fixada na descrição, juntamente com o @ do Tique. E hoje, o tema é o seguinte, gente. Vocês já viram aí na thumb, como eu sempre falo, né? Porque vocês já entram aqui sabendo previamente, né? Sobre o que é que a gente vai falar. E o tema de hoje é régua do mundo. Ser ou não ser a régua do mundo, gente? Em algum momento, certamente, você já se viu, né? Se colocando de repente, acho que todo mundo, todos nós, né? Já nos vimos numa situação de se colocar, né? Como parâmetro para alguma coisa, né? Se fosse eu, faria tal coisa, assim, assim, né? Ou então não faria, né, amigo? Acho que todo mundo em algum momento já fez isso, né, amigo? Sim, com certeza. Essa coisa de por que fulano tá fazendo isso já? Isso não faz nem não tem sentido nenhum. Nunca que eu tomaria essa decisão, né? Isso, aham. Nunca, jamais. Isso não faz sentido. E a gente não entendeu o que o outro tá fazendo, né? Porque aí é Uhum. justamente isso, né? Que a gente tá se colocando como a régua do outro, né? Do mundo. E e aí tem as suas complicações disso, né? Sim, sim, tem algumas complicações. Inevitavelmente. É, tem, Inevitavelmente. tem Só que isso é sim. uma coisa que a gente aprende, né? Assim, a gente se constrói assim, né? Meio que sendo a régua, sendo o parâmetro, né? Assim, é quase instintivo, de uma certa forma, a gente se pegar como parâmetro pro outro, né? Porque o que acontece? Eu acho que quando a gente se coloca, eu acho, amigo, como a régua do mundo, o amigo, você que está assistindo e ouvindo a gente aqui, eu acho que não é que nós sejamos modelo para alguma coisa. Eu acho que nem sempre. Claro que existem aquelas pessoas que são muito presunçosas e aí se colocam como modelo e tal, né? Mas eu acho que nem sempre, sabe? Eu acho que nem sempre. Às vezes a gente se coloca como a régua do mundo, às vezes para, sabe assim, aquela noção do certo e do errado, porque isso a gente tem bem estabelecido na nossa cabeça. A gente sabe perfeitamente aquilo que é correto, aquilo que não é correto, né? Mas aí a gente fica, né, naquela de
poxa, mas isso aí não é correto, né? Isso não é correto. Isso daí é uma coisa que é complicada. Por que que aquela pessoa insiste nisso? Né? Por que que aquela pessoa não toma uma outra atitude? Né? Por exemplo, isso a gente tem visto muito, né? Porque você deve estar sabendo, obviamente, em relação a Gal Costa, gente. Então, todo mundo se questionou, né, por que, né, da Gal não ter se posicionado antes em relação ao relacionamento que ela desenvolvia com aquela pessoa lá que estava com ela até o final, né, da vida dela. Por que que ela não se posicionou de uma certa forma? Mas por quê? Porque, de acordo com o que é noticiado, ela tinha uma postura contestável e aí ficou a dúvida. Por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? E isso fica ecoando, né? Então, é como eu estou falando, né, para vocês, é aquela coisa, aquela noção de que se de fato acontecia algumas coisas entre elas e tal, complicadas, né? Então aí criou-se esse questionamento, né? Então, por que ela não se posicionava, né, amigo? Por que ela não se E, posicionava? e a gente fica, poxa, jamais eu aceitaria que alguém fizesse isso Isso. comigo, ou isso, né? Porque a gente se põe como Uhum. parâmetro, né? E Aham. é isso, porque é meio que instintivo a gente fazer isso. Que é o natural. A primeira regra que a gente tem é a gente, né? Aham. Inclusive, isso de se usar como medida é até da história, né? Aquela coisa de que hoje a gente usa o metro, pelo menos aqui, né, no Brasil e tal, a gente usa o metro como medida, né? Mas antigamente se usava os pés, né? Tantos pés, né? Em alguns lugares dos Estados Unidos ainda se usa, né? Ou seja, se usar, aí é uma coisa literal, né? Se usar como medida para o mundo. Olha Sim. só o negócio, né? A gente tá no figurado, mas nesse caso era o literal, né? Se usar como Uhum. medida para o mundo. E Uhum. é uma coisa que a gente traz da nossa construção mesmo, né? É instintivo isso, da gente se usar. Né? Só que a gente tem que aprender, né, com o tempo, a relativizar um pouco isso. Porque a gente não pode ser literal mesmo em sentido figurado, né? A gente não pode ser literal em se usar como medida, porque os valores são muito relativos, né? De uma pessoa para pessoa. As personalidades são muito diversas, né? E a gente tem que dosar isso, porque senão a gente não entende o outro. Se a gente se usa o tempo Sim. todo como régua, a gente acaba só julgando o outro e não conhecendo o outro, né? E se a gente não conhece, a gente não entende, a gente fica, né, com uma visão turva da realidade, porque a gente tá só julgando. A gente parte do princípio de que tudo que é válido para mim é válido para o outro, Se igualmente, aplica ao outro, é né? verdade. E aí Uhum. não é assim, né? A gente sabe que não é. As pessoas são Não. tão diferentes, com tantas aptidões, com tantas preferências, né? Pô, se a gente for falar só de cor. Ih, fulano gosta de verde, fulano gosta de rosa, de azul, lilás não gosto. Azul eu já gosto. Olha só. Na mesma. Tudo no azul Uhum. ali, mas não, azul marinho eu não gosto mais. Azul celeste, olha só. Né? A gente é muito complicado Uhum. mesmo, né? A gente é muito complexo. E a gente tem que, né, olhar para o outro e tentar ver o outro nessa complexidade, né? E aí o erro que a gente pode cair é esse, de se pôr como régua, né? A questão é também da empatia, né? Também tem a Sim, questão da empatia, né? Você saber se colocar no lugar, né, do outro, né? Ter sim, essa compreensão, né, empática. Não, né? Mas se fulano fez tal coisa, é porque, vamos lá. Aí a gente tem que se desprender da gente, né? E ir para o outro. Não, mas espera aí, se o fulano, a fulana está agindo assim, porque houve um motivo para isso, né? Houve um motivo, né? Aquela coisa de que para toda ação tem uma reação, né? Então eu acho que nunca nada deve ser banalizado. Eu acho que as coisas devem ser valorizadas, não banalizadas. Eu acho que tudo, né, deve ser olhado, né, percebido com muita atenção, né, para que a gente não
cometa injustiça, inclusive, Sim, né? sim. Porque a pessoa fez isso e tal. Poxa vida, que sacanagem, eu fiquei triste, eu fiquei chateada e tal. Tá, mas espera aí. Como foi o negócio? Né? Como foi que a história se deu? Aí você vai refletir, né? Ah, não, é realmente, se a pessoa, né, agiu dessa forma, porque teve um quê aí, né? Porque é aquilo, gente, não tem alecrim dourado, tá? Nem conto para vocês. Não tem alecrim dourado em lugar nenhum do planeta Terra. Não tem, né? Então, gente, o que acontece é isso, é a empatia, é você saber se colocar no lugar do outro, né? Saber analisar as coisas como elas realmente são, né? Para tentar compreender certas atitudes, né? E não é colocar também panos quentes para ninguém. Também tem isso, né, amigo, que às vezes esbarra um pouquinho, é uma linha tênue, né? É, Que divide isso aí, né? Não, você não vai colocar pano quente para ninguém. Não vai, de forma nenhuma. Mas você vai ser justo. Eu acho que justiça, né, é fundamental. Você saber olhar as coisas com distanciamento e com justiça, porque aí você começa a perceber, tá, realmente. Se houve isso aqui, é porque houve aquilo lá, sabe? Então eu acho que é por aí. e esse que é o exercício, né? Esse é o desafio, é o X da questão, que não é fácil de achar esse ponto, né? Uhum. Esse ponto entre ser justo, entre observar, né? Entre deixar a nossa régua um pouquinho de lado para olhar o outro, para olhar do outro, né? E não acabar se afogando na do outro também né? Justificando, ao ponto Uhum. de justificar algumas coisas. Porque, assim, também tem isso, né? Isso da régua, né? Essa metáfora que a gente está usando. Tem uma outra que eu acho bacana, que é a de fechaduras também. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa. Eu vi fulano, eu falei uma besteira e fulano se irritou. Do nada. É porque todo mundo tem uma porta e tem uma chave específica que abre aquela porta. A porta da ira, por exemplo. Né? Às vezes, a minha porta abre com um tipo X de chave. A porta do outro abre com uma outra chave. Né? Às vezes o que desencadeia a reação do outro não é a mesma coisa que desencadeia a minha. Às vezes uma fala que para mim não... no outro causa um Bobagem. impacto, Uhum. no outro abre a caixa de Pandora dele. Né? E aí é entender que às vezes as pessoas agem de maneira que pra gente é inesperada, mas que se alguém dissesse no começo do dia, olha, fulano vai te falar isso, 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 a pessoa talvez nem fosse para aquele lugar. Coisa que para mim, por exemplo, ia ser besteira, mas pro outro não é, né? E, Isso também. né? Verdade, amigo. Muito É. isso. Uhum. A gente tem que... E claro, ninguém é adivinho, você não é obrigado a saber qual é a chave que abre a porta do outro. Uhum. Não é isso também, né? Só que é entender Sim. que é possível, que essa porta tá lá e que é meio que um jogo de abre a porta da esperança do Silvio Santos, assim. Você Oi! não... Oi, mamô, chama. Oi, mamô. Você não sabe qual é a chave que vai abrir qual porta, entendeu? O que E é que o tá jogo, o lá jogo da por vida. trás? Não sabe o que tá lá e não sabe se a sua porta vai abrir essa. Se a sua chave vai abrir essa porta. Você não sabe. E o jogo é esse, né? E o jogo é esse. Então, sim, o jogo da vida é perigoso. É um jogo muito, assim, complicado de se jogar, mas que a gente não tem a opção de não jogar. É aquilo, né? Né? Como já cantava Elis Regina, vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar, Aprendendo a jogar. né? Isso que o amigo falou aí é muito legal a gente analisar essa questão da porta, né? Porque tem a conexão direta com aquilo que eu estava falando há pouco, né? Da empatia. Então, o que para ti, né, pode ser, poxa, mas é uma banalidade, eu não falei nada demais, né?
Não é também, gente, o melindre. Também não é isso. Porque tem essa outra vertente. O melindre, aquela pessoa que é excessivamente melindrosa. Excessivamente. Né, que você fala com ela num pisar de ovos, que você não pode falar nada praticamente, que aí ela já fica se doendo e não sei o que e tal. Também não é assim. Né? O que o amigo coloca aí é a questão de que algumas coisas, né, podem ser um gatilho para uma explosão para uns e para outros pode ser uma coisa insignificante. Mas aí tu não vais banalizar, tu não vais achar que aquela reação, aquilo que eu falei há pouco, é uma besteira. Não, mas por quê? Eu estou julgando que é uma besteira. Então vamos analisar isso aqui. Né? Aí é que entra a inversão dos papéis. Tá, mas se eu estiver na pele dessa pessoa aqui, e aí eu vou ouvir isso, é você ficar repetindo aquilo que você fala para o outro 1000 vezes, para você começar a perceber, sabe, o que é que de fato está acontecendo. Repete 1000 vezes aquilo, repete, e talvez você comece a perceber, sabe, que, tá, entendi, por que foi que a pessoa, ela se irritou aqui. Sim. Tá, agora entendi. É por conta disso aqui, sabe? E aí Sim. isso puxa ainda uma outra coisa, que não é uma digressão, não. Falar nisso, faz tempo que a gente não faz uma digressão aqui no canal, né? Mas não é uma muito digressão. Focados, estamos muito focados ultimamente. Acabou de cair a ficha aqui, que há muito tempo a gente não faz. E uma coisa que me ocorreu agora é que isso aí, gente, esbarra muito na questão também do reconhecimento do erro, né? É você reconhecer, né? Não, puta merda, isso aqui, poxa, pra que eu vou falar isso, gente? Né? Pra quê? Justamente quando você percebe que aquilo, quando você diz que, mas eu falei uma bobagem, justamente se é uma bobagem, você fala bobagem. Sabe, aquilo de você perceber, se é uma bobagem, é uma inutilidade para você, então para que você fala inutilidade? Para que você Sim. diz bobagens, né? Não fale bobagens, fale coisas, sabe, palpáveis, concretas, bem formuladas, redondinhas, mas não fale bobagem, porque você mesmo dá a resposta, né? Se você está irritando alguém porque é uma bobagem, então não diga bobagem, gente. Justamente é esse o X. Sim. E outra também, né? Tipo, se é uma bobagem, então para você não tem importância. Se pro outro tem, então é melhor não dizer. Isso. Se irrita o outro e para você é uma bobagem, então não tem por que criar caso. Pronto, já tá. Olha que simples. Uhum. Se para você é um negócio que é uma bobagem, então pronto, pro outro é importante. Uhum. Então não diz. Né? Não diz. Exatamente. Entendeu? Porque assim, por mais que seja uma bobagem e que o gatilho seja do outro, e como a gente tá falando, né, não é pra gente cair no melindre, né? Uhum. Ninguém é culpado pelo gatilho do outro, entendeu? Mas tem coisas assim que talvez vale a pena pensar, é melhor não dizer. Mas claro, sem também se ver refém de um melindre. Por exemplo, que nem gente que tava tendo publicação do Dia dos Pais, me deu gatilho. Não, mas aí, sim, mas e aí? A pessoa não vai mais fazer comemorar, ou então publicar uma foto com o pai dela na rede social, porque tu tem gatilho? Não, aí, sabe, é aquela questão do limite, que é uma linha tênue, que a gente tem que saber por onde passeia, né, e não cruzar. Porque aí, viver refém de melindre também é complicado, né? Então a gente tem que dosar. Tudo que é demais é ruim, né? Até empatia. Com certeza. Então a gente não pode ter a coisa do melindre, como o amigo falou, viver constantemente melindrados, né? Porque aí você não consegue dialogar. Uma pessoa que é excessivamente melindrada, sobre isso aqui não, não, isso aqui não pode, não,
Não, isso aqui também não. Não, mas eu tô melindrada, é um problema meu e eu é que não gosto, não sei o quê. Não, calma, calma. Porque aí já entra numa outra seara, que já é a irritação. Então veja que uma coisa vai puxando a outra, porque aí você já irrita o outro, né? Porque aí você já fica numa situação que você fica numa sinuca de bico, onde você não tem o que falar, você não sabe como falar, né? E aí? Aí não tem diálogo. Se interrompe o diálogo, né? Porque vira tem a situação dos ruídos, né, no diálogo, mas nessa casa é um ruído negativo. Isso. Né? São vários várias censuras que se estabelecem no diálogo que você não consegue falar. Você fica. Eu vou falar tal coisa. Não, a palavra não sai, porque você fica com medo de provocar alguma coisa no outro. Para todo tempo, né? Você fala aí, perdão, desculpa, perdão, foi mal, desculpa, perdão, foi mal, desculpa, perdão. Né? Fica inviável a coisa. Existem coisas, sim, que são delicadas, temas sensíveis para algumas pessoas. Todo mundo tem um tema sensível. Todo mundo. Um tema sobre o qual a gente não fala. A gente prefere não falar. Todo mundo tem. Né? É um calcanhar de Aquiles. Né? E que tem toda uma fundamentação, tem um embasamento, mas a gente tem que perceber isso aí. Né? A gente tem que perceber. Né? Porque uma coisa é você ter um tema que realmente é traumático para você, você não fala. Aí realmente. Então não toque no tema. Se você sabe que é uma coisa que fere a pessoa, que você vai colocar a pessoa para baixo, magoada, machucada, não toque nesse tema. Não toque. É simples assim, gente. Sim. Simples. Né? Tem aquele ditado, né, amigo? Que é: não levante a pedra do chão se você não tá preparado para a cobra que tá debaixo dela. Né? Se você sabe que você tá pisando num negócio, não sabe, não tira a pedra dali. Sabe? Se você sabe que pode estar ali, você tá preparado para isso. A pessoa também não tá preparada, entendeu? E quando acontecer, às vezes vale a pena pensar, igual, fulano nunca teve esse tipo de atitude, essa coisa, o que aconteceu? E perceber que a pessoa talvez não esteja no normal dela. Que talvez alguma coisa aconteceu que tirou ela desse centro de gravidade, né? Tirou ela, deslocou ela do normal e tal. Vale a pena um pouco mais de calma. Se a pessoa tá descontrolada, às vezes cabe a nós sermos os calmos. Porque duas pessoas descontroladas não conversam, né? Duas pessoas descontroladas brigam, né? E não é o melhor a se fazer, né? Tal. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que ir pontuando e pensando para não fazer besteira, né? Para não estragar uma relação, às vezes, né? Porque não tem porquê, gente. Não tem, né? Eu acho que tudo é... Porque a convivência, né, interpessoal, ela é delicada, de fato. Ela é complicada. É porque a gente lida com seres humanos. Então, não tem movimento nenhum movimento que vá fazer uma relação interpessoal ser maravilhosa, seja romanticamente ou não. Não existe movimento que seja criado que venha facilitar esse negócio de pintar um pavão maravilhoso, lindo, belíssimo. Não existe isso, tá, gente? Não existe. Porque quando a gente lida com o ser humano, não caia nessa. Quando a gente lida com o ser humano, não tem movimento que seja criado que não, esse movimento aqui veio para facilitar as relações. Não existe isso. As relações e tal. Não. Mentira, não tem. Não tem, porque o ser humano ele é complexo. Ele é complexo. Né? Então a gente é uma montanha-russa mesmo. A gente é isso aqui. Entendeu? Cada um tem o seu jeito de agir, a sua forma de pensar, de se posicionar frente a algumas coisas, e tudo bem.
tudo bem, nós somos complexos por excelência. Não existe um ser humano fácil. Não. Nós somos complexos por excelência, então não existe. Romantizar, sabe? Colocar as coisas como, não, isso aqui, se você for por esse caminho aqui, como algumas pessoas fazem, se você for por esse caminho aqui... Caminho das pedras. Esse caminho aqui, pode seguir por aqui, porque aqui, no final, tem um arco-íris. Maravilhoso, lindo, né? E não tem, gente. Não tem, não. Não tem caminho para as comunicações, as relações, comunicações interpessoais, não tem. Vai ser sempre complicado, vai ser sempre difícil, é necessário ter as concessões, é necessário saber entender o outro, é necessário, né? Então, se colocar no lugar do outro, como eu falei no início, não tem alecrim dourado em nenhum lugar do planeta Terra. Não tem, gente. Nós somos falíveis. Nós somos falíveis. A gente vai errando e vai aprendendo. Espera-se que seja assim a dinâmica, né? A gente vai errando e vai aprendendo, vai errando e vai aprendendo, né? A gente não pode ficar ali preso no erro, que é sacanagem. A gente tem que errar. Putz, grilo, errei aqui, caçamba, e agora? Aprendi. Respira fundo e segue, sabe? Porque é isso, a dinâmica da vida é essa, né, amigo? É assim que o negócio funciona. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. E esse negócio de ser a régua do mundo, né, é uma coisa que a gente aprende enquanto sociedade mesmo, né? Sim. Antigamente, né, essa coisa de, por exemplo, os romanos, que chamavam quem não era romano de bárbaro, né? Os outros eram os bárbaros, né? Porque eles não falavam a língua, ou seja, sempre de ver o outro já era uma coisa ruim. O outro, essa coisa, ver o outro como uma coisa ruim, eles balbuciavam, né? A língua era feia e tudo e tal. Então, é isso de sempre ver o outro, não enxergar o outro pelo que ele é, mas enxergar ele pelos nossos valores do que é bom e do que é ruim, e do que é certo e do que é belo, né? E isso é que gera essa coisa de ser a régua do mundo, né? E isso tem N implicações, assim. Por exemplo, de intolerância religiosa, né? Você vai cheio do seu valor, da sua régua, da sua moral, do seu dogma, né? E aí você acha o outro estranho, porque o outro tem uma imagem de um santo, o outro usa um véu, o outro, sabe? Minha religião é melhor do que a sua. E aí é enxergar que não, você tá vendo com a tua régua, com teu prisma, né? Tem que enxergar, e inevitavelmente a gente tem que se livrar, pra gente entender o outro não tem outro jeito, né? A gente tem que se livrar dos nossos, deixar os nossos, eu pegar a nossa malinha, deixar ela aqui num cantinho e entender. Aí tu entende o outro, olhar o outro sem a tua malinha, sem o teu óculos, é como se fosse óculos, né? Tu tem que tirar o teu óculos pra poder pegar o óculos do outro e botar e ver. Ah, então é isso aqui. Aí tu consegue. Aí, né? Porque senão a gente fica muito complicado. Isso. Já pensou? Quantas culturas, se todo mundo fosse impor a sua, uma mina certa e pronto, acabou. Caramba. Aí pronto, a guerra já tava dada a guerra mesmo, né? Assim, é o fim. É o fim, ninguém se entende. Até para aprender língua, né, amiga? A gente tem que fazer isso. Para tu aprender outra língua, inglês, esquece o português. As regras gramaticais lá, a estrutura da oração é essa, né? Né? Eu, tá, verbo, aí predicado. E não, senão tu não aprende. Senão tu não aprende a língua. Só começa a aprender outra língua realmente quando tu começa a esquecer a tua um pouquinho, deixar ela de lado e começar a pensar naquela língua. Né? E não tem jeito, a gente tem que... E é uma coisa, né, que é meio aquilo do olhar antropológico que a gente tem que exercitar, né? Que é o quê? Que é estranhar o familiar e familiarizar o exótico. Porque o outro sempre é exótico pra gente, né? O diferente.
Ele é exótico, ele pode até ser curioso, mas ele é estranho. O outro, né? E isso tanto no nível pessoal quanto no nível cultural mesmo, assim, se a gente for falar de um povo pro outro, né? Por exemplo, pode achar estranho a forma o brasileiro, talvez, ou um ocidental, como os indianos vivem, por exemplo. É muito diferente. Elefante andando no meio da rua e tal. Vaca e aquela coisa entrando em casa. Vaca entrando em casa, tem lugar que, né, a vaca atravessa o meio da estrada mesmo e o carro para, né? Então tem todas essas coisas que são muito diferentes, que a gente só consegue se a gente tirar nosso óculosinho e botar o do outro um pouco. Senão não tem jeito, né? E aí é isso, de estranhar o familiar e familiarizar o exótico. Da gente ver que, às vezes, as coisas que são naturais pra gente, coisa que a gente faz, não, o normal é esse. Não é tão normal assim, não é o normal. É a gente que aprendeu assim. Quer ver uma coisa que é estranha também? Quando a gente vai para algum lugar, por exemplo, você que não sabe, nós somos de Belém do Pará. Então aqui nós temos uma culinária muito marcante, né? Nossa culinária é muito marcante. Quando você vai para um outro lugar, você vai ter que ficar um tempo lá. Eu já passei por isso, inclusive. E aí eu fiquei 3 meses, né, em São Paulo. E aí, gente, é muito complicado. Por quê? Nós temos um hábito aqui da farinha. A gente tem esse hábito. A gente precisa comer com a farinha. Para quem não sabe, farinha de mandioca. Mandioca, né? Isso. E aí, o que acontece? Quando você chega lá, você tem, na verdade, é um pó aquilo. Aquilo nem é uma farinha, aquilo ali é um pó. Quando você chega em São Paulo, é uma coisa, parece um talco, a textura, né? Como se fosse um talco. Bem fina, muito diferente da nossa. Que ela é mais bagudinha, ela é torradinha, né? É bem diferente. E aí, quando você vai em restaurantes, não tem lá a farofa, né? Mas, gente, não consegue. Não consegue se igualar. E aí, porque é mais seca também, né? Muito. É mais seca a farinha. Isso. E aí, o que acontece? Você fica, e agora? E agora? Cadê a farinha, gente? Cadê? Eu lembro que no período que eu fiquei lá, para substituir a farinha, você vai dizer, caraca, né? Nada a ver, mas tudo bem. Mas foi a única coisa que eu consegui uma certa similaridade, né, para substituir, entre aspas, a farinha, foi a batata palha, amigo. É que tem uma crocância, que tem, né? Aquela crocância e tal, papapá. Gente, foi o que eu quis para substituir. Crocante e tal, né? Então vamos trocar? É o jeito. Eu tinha que ficar lá, né? E aí eu fiz a substituição. E quando a gente chega aqui, então a gente sente falta, né, de tudo, né? E é muito complicado isso. É como o amigo falou, né? Aí você tem que fazer esse processo de adequação, de se desprender, e não é fácil, gente. Não é fácil, não é. Né? Porque São Paulo, não sei se tem alguém aí de São Paulo vendo a gente, mas, por exemplo, São Paulo não tem aquela culinária marcante como nós temos aqui. Então, nós temos muita questão do prato típico. São Paulo já nem tanto. Apesar de ter o virada paulista, que é um prato típico e tudo, papapá. Mas, por exemplo, nós temos um leque, né? De comidas que só tem, tipo, só vai encontrar aqui. Com aqueles ingredientes específicos daqui, entendeu? Em outros lugares tem, por exemplo, em São Paulo tu vai encontrar umas comidas que são típicas de lá, mas tu vai conseguir fazer aquela comida em outro lugar, do mesmo jeito. Tu vai conseguir fazer. Agora, por exemplo, tu não vai ir para São Paulo e vai ser difícil tu conseguir fazer uma maniçoba.
entendeu? Tu tem que levar daqui a maniçoba, a maniva. Tu não vai né? conseguir, Pra por exemplo, poder- tomar o açaí de Belém do Aham. Pará em qualquer lugar. Fora de Belém, O eu acho que é tucupi, quase impossível. Tucupi, né? Tu não vai comer um pato no tucupi. Tu não vai. Até um tacacá também, não apesar é? de que tem, né? Tem um restaurante que é paraense, que tem lá em São Paulo, né? Mas, tipo, aqui, gente, você sai, você encontra barraquinhas, né, de tacacá. Vatapá, que apesar do vatapá não ser genuinamente daqui, né, tem a coisa da Bahia, né, uma comida da Bahia, né, mas, por exemplo, você encontra, e é diferente, tá, gente? O vatapá que é feito aqui em Belém do Pará é um vatapá diferente do vatapá feito na Bahia. É bem diferente, bem diferente. Então, você encontra vatapá, maniçoba, tacacá em barracas, Sim. né? Então é muito fácil. Por exemplo, uma coisa que tem aqui que todo mundo, quando vem para cá, os turistas ficam impressionados, é o hot dog paraense, né, amigo? Cachorro quente. Cachorro quente, né? Porque Que é aquela aqui em Belém a gente tem delícia. os dois, né? A gente tem o hot dog, que aí esse é com Isso. salsicha e Uhum. tal. E a gente tem o cachorro quente, que é com picadinho. Com picadinho. Versão Gente, brasileira, Herbert Richards. Richards, é. E aí, gente, é uma delícia. No dia em que vocês vierem para cá, por favor, experimentem, né, amigo? Porque, Sim. gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Aí você que de repente, né, tá ouvindo picadinho, né? Porque o picadinho no sul e no sudeste é a carne Ah, é outro cortada nome, né? É carne moída, em né? quadrinhos, em cubinhos, É, né? é, E no caso é carne moída, gente. É a isso. carne moída, que é Tem isso. fantástica. É, Então você sente muita falta dessas coisas quando você vai, né? Você sente a falta desse paladar. É incrível, amigo. Por sim. isso, né? Inevitável a gente sentir, né? Sim, E aí, às vezes, acontece também da gente ir para algum lugar e estranhar a culinária, né? Dizer que é como eles comem aqui desse jeito. Por exemplo, aqui, ó, outra particularidade, né? Aqui em Belém, na região norte, a gente come cuscuz doce, né? O cuscuz faz e bota o leite do coco, tudo em cima, ou seja, é um cuscuz doce que a gente come. No Nordeste, eles comem um cuscuz salgado. E comem no meio da comida, assim, comem com o resto da comida e o cuscuz lá no meio, entendeu? Coisa que é totalmente diferente. E aí a gente pode pensar assim, mas credo, mas isso é horrível e tal, não sei o quê. Aí é que entra esse exercício, a gente pensa, não, peraí, é horrível porque eu aprendi que desse outro jeito aqui, que é o certo, né? É da gente, é um exercício de um pouco de duvidar um pouco de si, duvidar do que a gente aprendeu a vida toda para conseguir ver o que o outro tá enxergando, né? Porque o outro sim. olha pra gente, o outro, né? Ele olha pra gente com o mesmo estranhamento, com a mesma diferença que a gente olha pra ele, É, sim, né? com certeza. Com o mesmo Com estranhamento. certeza. Então, gente, eu acho que é aquilo, né, que o amigo falou aí maravilhosamente. E a gente tem que se desprender, sabe? A gente tem que se desprender, a gente tem que lançar um outro olhar, né, para poder viver. Por exemplo, eu quando estava lá em São Paulo, eu tive que viver lá por esse período. Eu não ia comer, por exemplo. Se fosse intransigente, né? A régua É, tesa, né? não, não vou comer, não tem farinha. E aí? Como é que ia ser? Sim. Não, não vou comer, não tem farinha. Cadê a farinha? Não tem? Não, não vou comer. Não, não existe isso, gente. Não existe. E aí foi o que eu fiz. O que é que mais se assemelhava? Né? De longe, assim, quilômetros de distância, né? Batata palha. Taca a batata palha.
taca a batata palha, né? E aí você fica com aquela saudade da culinária e tudo, né? Mas aí era necessário por um tempo fazer esse desprendimento, e aí foi o que eu fiz para poder viver lá, né? E eu acho que é isso, gente, que a gente tem que ter em mente que é natural, é uma coisa natural a gente ter, né, essa coisa de se colocar como parâmetro. É comum isso, é natural, é aceitável, tudo bem, faz parte, né? Só que a gente tem que ter um limite. A gente tem que ter a empatia, né? E essa empatia também precisa de um limite. Tudo na vida precisa de limites também, né, amigo? Tudo, Não tem como. Não tem. Então a gente precisa se colocar no lugar do outro, precisa. Com limites, né? Porque aí senão você provavelmente, né, você vai se sujeitar a aceitar tudo do outro, e não é assim. sim. Não é assim. Tem isso Tudo, também. tudo tem um lado positivo e negativo, né? Essa coisa da régua é importante de um certo modo, porque ela te dá parâmetro. Porque senão, se você não tiver essa régua, nem que seja você mesmo, né? Geralmente vai ser você mesmo, geralmente vai ser os seus próprios valores, né? Geralmente vai ser o que a gente trouxe de berço, o que a gente trouxe de aprendizado da nossa família, do nosso círculo social. É essa régua que a gente vai se medir para o mundo, geralmente, a princípio, né? O mínimo, por exemplo, se eu como isso, então eu acho que as pessoas devem comer mais ou menos isso e tal. Né? Por aí. É essa régua que a gente tem. Porque é importante que a gente tenha, não é que a gente não deve ter, né, amigo? Porque se a gente não Sim. tiver essa régua, a gente vai achar assim o outro é um ET. A gente não sabe o que esperar. O outro vai ser sempre uma porta fechada que eu não sei o que tem do outro lado. Mas não, se eu já tenho essa régua feita, ou mais ou menos em mente, em linhas gerais, né? Eu já sei que tem uma porta fechada aqui, mas eu sei mais ou menos o que eu vou encontrar do outro lado, né? Porque é isso, né? Em vez de você saber o que tá do outro lado da porta, você passa a imaginar que o que tá do lado da porta é uma pessoa, é um homem de olhos azuis, vestido com um sobretudo, ele tá vendo televisão no canal 7, sabe? Você começa a fazer um panorama todo do outro que não é verdade, talvez, né? E aí é esse o perigo da régua e de levar essa régua à risca, ao pé da letra, né? E aí a pergunta, a partir disso que fica, né? E aí? Quais são as alternativas para essa ideia de régua, né? Como que a gente lida com isso, né? E aí eu acho que o caminho é o do meio termo, né? Acho que é meio de pensar assim, você não vai se desprender totalmente, porque é impossível, a gente não consegue se desprender das nossas réguas 100%, assim, a gente pode tentar, é aquele papo, aquela história da desconstrução, né? Até certo ponto, se tu quiser muito, tu consegue. Até certo ponto, mas tu nunca vai conseguir totalmente, sabe? Tem algumas coisas que se você aprendeu, você foi criado de um jeito, de um certo, né, você vai levar com você para sempre, é a sua bagagem cultural. Né? Tu vai levar contigo para sempre, sei lá. Por exemplo, se foi criado numa religião X, por mais que depois tu mude, não quero, não sei o que, mas tem alguma coisa, um fiozinho sobra ali, que tu vai ficar com aquilo contigo, né? Mas o meio termo seria, né, manter alguma coisa dessa régua, mas assim tá sempre tendo em mente a relativização desses valores, né? Que as coisas aqui não é preto no branco, né? Tem muitas camadas de cinza pelo meio entre o preto e o branco, né? E que finalmente, e que assim, em última instância, o outro é muito diferente,
A gente nunca sabe o que tá atrás da porta, né? A verdade é essa. Exatamente, é aquilo que a gente falou sobre a questão dessa coisa da gente ter uma dificuldade natural com as relações interpessoais, porque nós somos complexos, né? Nós somos muito complexos. Então não adianta mesmo, né, a gente achar que tá tudo bem, sabe? Que tá tudo sob controle. Não tá. Porque a gente não sabe, né? Quando a gente conhece uma pessoa, por exemplo, né? E a gente, inevitavelmente, a gente cria, né, uma história na nossa Uma cabeça. fanfic, né? Isso. Cria uma Né? fanfic. Então a gente cria assim um universo de possibilidades e tudo, e você nem sabe se tem uma reciprocidade naquilo, né? Nem sabe. E às vezes até sabe que não é recíproco, mas por alguma coisa, algum motivo, sei lá, você se agarra. Aí já vai de cada um. É por, sei lá, por complexo de solidão, é por uma fragilidade emocional muito grande, uma necessidade de se agarrar a alguém, aí varia, né? N possibilidades aí, né? N possibilidades, né? Mas isso acontece quando você conhece alguém, né? E você, por exemplo, você vai conhecer a pessoa, vai fazer aquele date maravilhoso, e aí você vai, né? Para lá encontrar a pessoa no lugar X e tal. O coração já vai aqui na boca, né? Já vai aqui, na garganta, né? E aí você vai já imaginando 1 milhão. 1000 presunções na cabeça, né? Meu Deus, mil. Né? Você baseadas naquilo que você tem né, de bagagem. E isso, né? Aí, se você tiver tido uma relação traumática anteriormente, e aí você já vai, puta merda, ela vou eu quebrar minha cara de novo. Você pensa, inevitavelmente, ela vai eu quebrar minha cara de novo, né? Mas aí vai te dando uma gastura e tal, e você não sabe, né, o que espera você ali, né? Porque você até então estava naquele plano, né? Conversando com a pessoa só no âmbito virtual, no plano virtual, e aí, de repente, você vai conhecer a pessoa de fato, né? E quando você chega aqui, você vê a pessoa, puf, né? Caraca, se for uma conversa legal e tudo, começa a fluir, aí você fica assim, maravilhado e tudo. Poxa vida, que coisa legal, conversa gostosa e tal, né? Só que nem sempre isso vai evoluir, não necessariamente. Tem isso também. Mas só que a gente tende a, na maioria das vezes, fazer projeções, né? A gente faz projeções. A gente faz projeções de quando será que a gente vai se encontrar de novo? Não é? Quando será que a gente vai se encontrar de novo? Aí a pessoa olha, de novo? Como assim de novo? Como assim de novo? Né? E aí, de repente, pode não passar do segundo encontro, ou de repente o segundo encontro pode demorar uma vida para acontecer. Sim, porque às vezes pro outro tá bom. Mês que vem, assim, a gente rega o mês que vem. Talvez, vamos ver, a gente vai se falando. Pô, a gente vai se falando é ótimo, né? A gente vai se falando é ótimo. Putz, quando a pessoa diz assim, a gente vai se falando é porque esquece. Não, e vai rolar, e deixa rolar. Pode deletar o contato que a pessoa vai demorar uns 6 meses se ela te mandar mensagem de novo. Sei lá. Gente, isso é verdade. Quando e a gente faz umas assim, presunções, né? Tipo, tu tá lá, aí tu tá conversando com a pessoa. 1 mês tu tá conversando. Tal. E aí tu pensa, a voz deve ser assim, assado, e não sei o quê. E tal, e tu faz tudo. Né? Tu pensa, tem uma voz de príncipe, um locutor, e não sei o quê. Aí quando chega na hora, oi, tudo bom?
Eu me atrasei. Não é nada daquilo. Não é nada daquilo. É pior, ainda tem essas coisas, entendeu? Então, a gente cria projeções. O que são isso? Réguas, né? A gente vai fazendo projeções. Eu me lembrei Né? daquela página do Facebook agora. Isso foi muito Ah. específico, tá tudo bem? Não, tá nada Né? bem. E é isso, gente. Então aí, de repente, esse contato, esse segundo contato pode nem acontecer. Você nunca mais vai ver, talvez, aquela pessoa, né, amigo? Aquela pessoa vai sumir. Ou talvez demore muito, mas é como o amigo falou, né? Há indícios, né? Sim, Mas aí, né, inevitavelmente, você cria. Ainda sim. que hajam esses indícios, né, você acaba criando. Poxa, mas a É. conversa foi gostosa, né? A conversa foi gostosa. Por que não? Né? Vamos, mesmo no deixar rolar, como eu falei, deixa rolar, vamos deixar rolar, é outro indício, tá, gente? Deixa rolar também. É. Deixa rolar é escroto. É. Pode ter certeza que não vai dar certo. Não vai. Né? Mas a gente cria, a gente projeta. Sim. Né? Porque isso é a régua emocional, né? A gente tá levando tudo pela nossa própria régua emocional. A nossa métrica, né? Isso. Porque, por exemplo, às vezes, pra gente, um mês conversando, pô, já tá tudo certo já. O quê? Já é pra. Né? Já tá tudo certo, engatilhado e pronto. A régua emocional do outro pode não ser essa. Um mês, ixi, não, a régua dele pode ser uma régua de tartaruga, assim. Não, um mês é muito pouco tempo, não dá pra sentir nada em um mês. E tem gente que uma semana já ama, já, entendeu? Aí esbarra naquele tema que a gente abordou aqui há umas 2 semanas atrás, dos emocionados, né? E o tema dos emocionados, você dá esse confere depois, para vocês verem. Tá muito legal, gente, inclusive. Sim. E é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Não necessariamente, né? Você vai ter um tempo para se envolver igual da outra pessoa. Aí também existe a pessoa que não gosta de um envolvimento mais profundo, ela quer ficar no superficial. Sim. E aí você quer se aprofundar, e aí a conta não fecha. Aí você pula fora. E vai gerar, né? Inevitavelmente, vai gerar um certo desapontamento, né? Você vai querer dar um mergulhão pensando que é um lago profundo e a pessoa é uma lagoazinha rasa, né? Não vai dar. Isso. A mesma coisa também, a pessoa, você quer dar só um tibunzinho. Você não quer chegar no fundo e olhar os corais. Não, você quer dar um tibum. Aí quando vê, você, porra, é uma imensidão, você se afoga, porque a pessoa já é também profunda demais e não era o que você queria. É isso de você tá indo, pensando na sua própria régua, né? E o tema dos emocionados, né, que a gente falou sobre isso, só que sem esse conceito de régua emocional. Então dá um confere lá no emocional, nos emocionados, e volta, porque aqui, esse negócio de régua emocional, a gente só tá falando aqui, a gente não falou lá. Então tem que ver os dois, tá? Tem que ver os dois. Tem que ver, que eles se complementam. É. E aí, é uma coisa que... E aí, de repente, você se apaixona. E aí? Olha a cagada. Sim. Né? E aí... Se fufu. Se fufu. Né? E aí... Tá tudo bem. E aí... quem nunca, né? Quem nunca? E aí você se apaixona e você diz, puxa, e agora? E agora? E agora você chora na cama, que é lugar quente, né? Como já diria minha avó. Né? Você chora na cama, que é lugar quente, né? E aí, gente, o que fazer? Não tem. Né? Porque aí você não pode obrigar a pessoa a gostar de você, a te corresponder da mesma forma, não existe isso.
Aí você diz que valeu enquanto durou, foi bom, Como né? diria. Qual é o nome? Chiclete com banana, né? Então diga que É, valeu. diga que valeu, o nosso É, amor valeu demais. diga que valeu e pronto. Que pena, ficou para Pena, ficou trás, pra trás. né? E é isso. Ou então aquela outra também, pronto, gente. Aí já vieram as Liberou o músicas nosso agora quiz aqui. musical. Liberou agora. Lembrei aquela do Peninha também, que tem essa vibe. Tudo era apenas uma Sonhos, brincadeira. né? Que foi crescendo, crescendo, me absorvendo. Mas não tem Mas não tem revolta, não. revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até Saudade que é até que bom, é bom, melhor que caminhar vazio. vazio, né? Aí ele fala: a esperança é um dom que eu tenho em mim, mas aí nesse caso, Eu acho que não, eu acho que é melhor não ter. não. É melhor não ter. Era isso que eu ia falar. É. Não tenho esperança, gente. Não tenha, porque aí, né? Mas, como ele fala também, aí continuando a música, ele diz, né? Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Isso é muito legal. Isso é muito legal dessa música. Muito É. legal. Porque é isso. Hoje as relações, elas terminam. Tudo termina, né? As relações, elas terminam, De uma mas o forma ou de aprendizado outra, fica. termina. De uma forma ou de outra. Mesmo se ficar junto a vida toda, não vai morrer e pronto. E vai terminar, né? O próprio sacramento, né, diz até que a morte os separe. O casamento acaba na morte. De uma forma ou de outra, é verdade. Todo mundo vai pro além solteiro. E todo mundo vai livre e leve solto. Literalmente livre e leve solto, porque é tudo espírito, né? Vai tudo. Né? E aí. Então. Então, E eu imaginei. Sim, mas a intenção é essa. As alminhas do né? Mas as relações elas acabam, mas o aprendizado fica, as colaborações ficam, as lembranças boas ficam, né? Então, como ele fala na música, né? Não tem desespero não, você me ensinou milhões de coisas, né? E é isso, amanhã será um novo dia e certamente vou ser mais feliz. Vou ser mais feliz, Porque tem isso, tem gente que acha que, porra, tipo, acabou um relacionamento, a pessoa não presta, é a pior pessoa do mundo, apaga a pessoa do contato, apaga todo mundo que ela conhece do contato, fica um buraco, assim, parece que jogaram uma bomba e destruiu tudo ao redor, e é como se a pessoa nunca tivesse acontecido, nunca tivesse passado. Apesar, né, de que, de fato, existem pessoas muito ruins, né, que devastam a vida do outro, né, adoecem a pessoa profundamente, né, que são pessoas assim, pessoas más, né, mas isso não acontece, né, eu acho que fica assim, boas memórias, como o amigo está falando, né, quando não existe essa parte extremamente negativa, ficam as memórias boas. Ficam. Né? Já a pessoa pensou, ensinou muitas coisas. A pessoa já pensou? ensinou. Pra que se relacionar? Se em cada término, meu Deus, acabou. Se em cada término tu criar um inimigo, porra, é melhor não se relacionar com ninguém. Né? Que as coisas terminem. Que as coisas terminem, mas terminem. Beleza, não deu certo. Não deu certo porque, né? Somos pessoas diferentes. Um pode ter errado, o outro também pode ter errado, mas também somos humanos e tudo. E tchau, é bola pra frente, cada um pra um lado, mas. Sabe? Tem milhões de coisas que eu admiro em você. Restam admirações mútuas, mas talvez não fosse o melhor um pro outro estar numa vida juntos. E pronto. Né? E partiu. A gente não funciona mais como casal, a gente funciona como amigo, como amigas. Sim. Né? Enfim. Né? E, gente, fica o aprendizado, sim. Né? Eu não tô falando de aprendizado de escrotidão, não. Eu tô falando de aprendizado de coisas boas. Coisas boas, sim. Porque quantas vezes... Né? Porque, né, quando você tá se relacionando, quantas coisas boas a pessoa te apresentou, coisas do universo dela, coisas do mundo dela, coisas que ela gostava, né? Muito, te apresentar.
sabe? Aquele livro legal, aquela série bacana, sabe? Aquela Às música. vezes, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Falar uma coisa muito real, assim. Tem pessoas que entram na vida da gente que mostram pra gente um mundo de possibilidades que a gente até então desconhecia. E aí, você toma aquele choque, né? Você diz, caraca, isso aqui é possível? É possível, sim. E aquela pessoa, se ela tivesse entrado na vida da gente, a gente não teria conseguido ver, né, aquela outra possibilidade. A gente viveria presa, ou preso, Uhum. né, dentro de uma realidade que, graças àquela pessoa me libertou. Aquela Expandiu. pessoa me expandiu, sabe? Então, independente de qualquer adversidade, o que aquela pessoa fez por mim, eu não vou esquecer. Porque a gente não tem amnésia. A gente tem lucidez e tá tudo certo. Então, não é porque existe uma sequência de adversidades, ou uma adversidade que seja, enfim, e a gente vai ignorar, né, aquilo que aquela pessoa, né, fez por nós, nos libertando, nos mostrando possibilidades, fazendo até mesmo com que a gente se tornasse muito mais segura de nós mesmos. Porque isso é muito real, gente. Eu falo isso assim para vocês assim, real, sabe? Porque é isso, né? Então, se aquela pessoa não tivesse aparecido, poxa, eu ainda estaria, né, presa a velhas histórias, a velhos conceitos, Velhos conceitos, velhos modelos, né? modelos. E aí aquela pessoa, por mais que tenha ficado um período curto, né, dentro da minha vida, mas foi fundamental, se torna um divisor de águas. E a gente pode nunca mais ver aquela pessoa, nunca mais saber notícia, nunca mais ter contato, sabe? Mas aquela pessoa se torna um divisor de águas que tu vai te lembrar o resto da vida. Sim. Tu vai pensar, quando tu pensares no teu processo evolutivo, tu vais, poxa, muito legal aquela pessoa ter aparecido na minha vida. Sabe, aquela pessoa foi muito importante para mim. Ou A às gente não vezes se tu, fala tipo, mais, é, né? Ela sumiu, mas, poxa vida, é mas a aquela festa pessoa que, continua. né? Ela sumiu, mas, poxa, olha só quantas coisas eu melhorei depois que ela passou na minha vida. Nunca mais vi, perdi o contato, mas olha o que ela fez na minha vida, de coisas Sim. positivas, né? Então a gente fica grato, a gente E não é agradece. pintar de santo, né? Por exemplo, às vezes Não, pode reconhecer que, olha, era um demônio, mas é o que eu fez coisas falei. boas, fez coisas boas pra Independente mim. das Entendeu? adversidades, amigo, É, independente das adversidades que possam ter surgido ao longo desse contato, gente, aquela pessoa foi uma pessoa fundamental. Independente de qualquer situação adversa. Aquela pessoa foi fundamental porque ela me expandiu, sabe? Ela abriu meus horizontes, foi o meu respiro, sabe? Aquela pessoa que é o meu respiro, foi o meu respiro por um período. Era aquele respiro que eu precisava, né? Para eu poder ver coisas que até então eu não sabia, né? E que se de repente alguém cruzar o meu caminho de uma forma similar como eu era antes de ter conhecido ela, não vai colar. eu vou, né? E eu também vou já tá numa outra vibe, né? Ou tentar talvez apresentar para essa pessoa que existe uma outra possibilidade. Assim como ela fez por mim um dia, eu também posso fazer para alguém que cruze o meu caminho. Então é assim, sabe, gente, que o negócio funciona, independente de situações adversas, como a gente está falando. Fica assim o ensinamento. A gente Sim. fica desejando o bem para a pessoa, onde quer que ela esteja bem, que ela esteja em segurança, né? Mas só que a vida ela é assim, ela é assim, né?
Ela é assim. Tem pessoas que passam para te ensinar, te ensinam muito, né? E eu volto a dizer, esse ensinamento que a gente coloca aqui, a gente não está falando de porque ensinou sim, como não sei, igual, não sei o quê. Não, estou falando de coisas positivas, gente. Tô falando de coisas bacanas, frutíferas, né? Ficam independentes. As coisas ficam, sim, né, amigo? Ficam. E eu posso dizer para vocês, assim, que ficam. Ixi, tem muito disso, né? Gente que, por exemplo, conversou durante pouquíssimo tempo. Tem menino que conversou muito pouco tempo, mas ele me apresentou uma música que eu gostei tanto que eu vou lembrar pra sempre. Pra sempre, por quê? Porque me apresentou uma música muito legal. E eu adoro conhecer música, né? A Marcela também adora conhecer músicas assim que eu não conheço. E era uma música muito diferente que eu não conhecia mesmo, que eu gostei muito. Uma banda que eu não conhecia também, nunca tinha escutado falar. E aí, um contato assim mínimo. A gente falou umas 2, 3 vezes e olha só. E aí, pronto, vai ficar comigo pra sempre. Vou lembrar pra sempre, nunca mais vou esquecer. Né? Eu também. Alguém que passou assim pela minha vida que me marcou. Né? E a gente não vai esquecer, eu não vou esquecer. Né? Porque ficou uma pessoa muito importante. É uma pessoa muito importante. É um marco, né? Tem gente que vira marco na nossa vida. Isso. Né? E é uma pessoa que, como eu falei, não perdeu seu contato, nunca mais se soube notícia, nem nada. Gente, vou sempre torcer, vou sempre desejar coisas boas, né? Que é uma forma de retribuir, né, também aquilo que um dia eu recebi dessa pessoa, né? Então é uma forma de retribuição dele. Você desejar o bem do outro, né? Então, isso é muito bacana, gente. Isso é muito positivo, né, amigo? Sim. Muito positivo, sim. Muito. Muito. Acho que todo mundo que passa pela vida da gente, ainda que seja num período curto, mas que agregue, volto a frisar, independente de qualquer circunstância, mas que agregue, gente, valeu. E como valeu. Sim. Né? É pra gente não cair naquela de terminou ruim a relação, sabe? Brigamos, e aí nada do que aconteceu nesse período vale, nada do que aconteceu, sabe? Como se passasse uma borracha em cima de tudo. Não, tem coisas que foram boas. E não tem porquê, assim, não tem necessidade da gente se forçar a negar coisas que foram boas, mesmo que feitos por uma pessoa ruim. Né? É isso. A gente... Pessoas ruins podem fazer coisas boas também. Assim como pessoas boas podem fazer coisas ruins também. Né? Aí é aquilo que eu falei. Claro que existem pessoas que são abomináveis. Sim. Né? Que são devastadoras. Que não é isso que a gente está falando aqui, gente. Tá? São aquelas situações de desgaste que a gente está colocando aqui. Aqueles desgastes, né, que vão ruindo uma relação ao longo do tempo, sabe? E esse tipo aí de situação, essas adversidades, não são abominações, porque tem sim seres humanos abomináveis. A gente não está falando desse tipo de pessoa aqui, porque esse tipo de pessoa a gente nem tem o que falar, né? A gente está falando de pessoas que a gente cruza, tem os nossos momentos adversos, né, os nossos conflitos, enfim, mas que não vai apagar as coisas boas. Não vai. As coisas boas vão ficar, né? Porque é um efeito dominó, como eu falei. Ela passa pela minha vida, me ensina coisas e depois eu posso encontrar alguém que um dia estava numa situação parecida com a minha e eu também posso resgatar aquela pessoa, também fazer o mesmo. E é um efeito dominó. Sim. Porque eu já sei que existe um outro lado que antes eu não sabia. E é uma quebra de régua, né, amiga? Exatamente. Uma quebra de régua. Exatamente. A pessoa chega assim, tu tá lá com a tua régua, com a tua coisa, né? E a pessoa chega e quebra tudo e fica aí. Total.
não era É, desse jeito que eu tava pensando, olha, é, né? Isso é muito legal porque até também. e muito, sabe? Porque até então, né, eu tinha uma visão de um determinado aspecto, né, que era muito limitada. Uhum. Mas aí muitos receios, inúmeros receios, E a né? gente só E percebe aí isso, né, quando a gente tá em contato com o outro, né? com o outro, Antes, por, antes de entrar em contato, a nossa régua é perfeita. Não, tá bom. É isso mesmo. Quando a né? gente entra em contato com o outro, que a gente sabe que a gente tá limitado. Que a gente era limitado, Muito, né? é. E aí é libertador, porque inclusive quando você tem contato, né? Tô falando assim por mim, quando você tem esse contato, assim que você quebra, como o amigo colocou, a quebra da régua, é tão chocante que tu ficas assim, alguns dias eu fiquei meio confusa. Te juro, amigo, de ficar Porque a assim régua é meio. segurança, né? A régua, ela. Porque, meu Deus, e muito feliz. E tomada por muita felicidade, sabe? Muito feliz de poder ter visto que, gente, não tá mais assim, tá assim, tá, abriu. E você fica com uma felicidade, você fica em estado de euforia, porque você rompeu. Então, como não ser grata a uma pessoa assim? Não tem como, não tem, Uhum. não tem como, né? Que é o que eu costumo dizer, né? Uma coisa não anula a outra. Não anula, Sim. gente. Não anula, né? Então não tem como você não, sabe, poxa, né? Que legal, né? E se de repente a vida levou para outros caminhos, né? Tirou do teu caminho aquela pessoa e tal, papá, aquilo ali não vai apagar. Aquilo ali ficou. Aquilo ali ficou, inevitavelmente. Mas os caminhos se desvirtuaram, né? Aquela pessoa precisava passar por ali, quebrar a tua régua e seguir, Sim. né? E pronto. E faz parte da vida, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Tudo certo, né, amigo? É. E eu acho que também é importante isso, a gente deixar. Pô, a nossa régua à prova, sabe? Deixa quebrar, se for pra quebrar, né? Claro, não fazer embate de régua, né? Ah, não é isso. Falando de deixar quebrar mesmo, de pegar e deixar o outro expor, deixar o outro mostrar essa visão dele, deixar experienciar essa régua do outro, né? A visão do outro. E aí a gente vê, o que é bom aqui? Isso aqui é legal, isso aqui já não é tanto e tal. É, E aí pode ser que acabe sendo uma quebra de régua mesmo, vendo, olha, isso aqui é totalmente diferente do que eu pensei que fosse, né? sim, Né? E ou não, eu sempre achei que fosse, agora eu sei que é. Mas isso a gente só vai saber se a gente se deixar experienciar, é. né? Agora, quando você quebra a sua régua de uma forma assim, você tinha uma régua que não era positiva, mas aí o outro veio e puta merda, aí quebra, te liberta, A né? corda, É a régua muito que era legal. grilhão, né? Uma régua que Isso, aprisionava, era grilhão e o outro veio e. né? E aí quebrou, aí você diz, gente, por que eu estava vendo as coisas só dessa forma, né? E aí você começa a analisar uma série de aspectos, né, que você vinha tendo que não te agregava, que nada, sabe? E aí você fica, gente, não, olha aí, olha só, agora sim, acabou. E eu não vou mais me permitir voltar para aquilo, Uhum. né? Eu não vou mais me permitir. E aí você se torna uma pessoa muito mais segura de si. Você se torna uma pessoa liberta, né? Você não vai querer mais voltar para aquele ponto que você já viu o lado doce da história, né?
Então, gente, é libertador. É libertador isso. Muito libertador. E é aquela coisa de que todo mundo ensina. A gente tem que ter isso em mente, que a gente está aprendendo constantemente. Constantemente. E tudo que nos rodeia, tudo é aprendizado. Né, amigo? O tempo todo. Às vezes o destino põe a mesma lição 2 vezes só pra ter certeza que aprendeu mesmo, né? Ou então não aprendeu não. Olha só, tinha que passar de novo. Não tem vezes que a gente se pega em mesmas situações. Às vezes Sim. eu tenho a impressão de que é para isso, bora ver se ele aprendeu mesmo, bora ver. Aprendeu. Porque a gente mesmo, né? Quando a gente aprende mesmo, a gente já escapa da situação a léguas de distância. A gente já fica, como a amiga gosta de falar, né? Já fica ressabiado com o negócio, já. Né? Fica ressabiado já. A léguas de distância tu já vê o iceberg. E tu já muda a rota. Opa, não, por aqui não. Isso aí eu já sei o que é. E aí tu já muda a rota bem antes. Às vezes tu até deixa se aproximar um pouco só pra ter certeza, só pra ver, bora ver se ele vai querer me bater mesmo, esse iceberg. Olha, não é que ele queria, mas eu já saí pelo outro lado. Né? E é importante isso também. Mas quando a gente não sabe ainda que é uma cilada, é bom deixar vir e a gente ver qual é a situação, né? Também sem essas preconcepções que às vezes a gente julga, né? A pessoa sem ser. Isso é importante também que a gente não faça. E é justamente sobre isso hoje também. É sobre esse não julgar à primeira vista. Se aproxima, vê e tal. Agora sim, se tu já passou pela situação umas 500 vezes, tu já sabe que é iceberg, né? Então é melhor corrigir a rota. Desvia, né? É aquilo. A pessoa acelera já sabendo que vai bater, né? Sabendo que vai bater. Sabe que vai bater e o pé tá lá no acelerador. Tá lá. Vai bater. Não vou soltar o pé. Vou meter o pé mais fundo. Sim. Né? Tu não vai colocar o pé no freio. Então isso é ruim, gente. Isso não pode. Não façam, a não ser que vocês tenham certeza que vocês vão quebrar o iceberg. Né? A não ser que vocês tenham certeza que vocês vão parar, vão atravessar o iceberg, furar o iceberg, quebrar ele todo e o barco vai passar. Aí beleza. Se vocês tiverem certeza disso, vá lá. na força e na coragem, né? Vá lá, beleza. Né? Agora, não é aconselhável. É melhor desviar. Porque tem coisas que não vale a pena pagar pra ver, mas né, a maioria das vezes pagar pra ver não vale a pena. Não, gente. Até porque se pagar pra ver é caríssimo. Custa muito caro. Caro. Não vale a pena. É caro demais. Não pode, assim. Já vi muito, assim, essas situações, por exemplo, tá conhecendo uma pessoa, fulano fala mal. Fala isso. Aí tu pensa assim, não, mas fulano é ex dele. Então, ex fala mal mesmo, né? Pode ser que é só recalque. Pode ser que é não sei o que e tal. E aí tu vai, outra pessoa, gente falando mal, mas tu paga pra ver. E se envolve. Aí depois tu vai, comprova. Gosta, olha, eles tinham razão. Valeu a pena. Não valeu, às vezes não vale a pena. Às vezes tu não sai ileso. Porque assim, a gente nunca sai ileso, né? Nada. A gente nunca sai ileso do outro. A gente não sai. Sai com um trauma dali, sai com, né, uma coisa daqui. Isso. A gente nunca sai imaculado. Imaculado. Nunca. Só a Virgem, né? Só a Virgem Maria imaculada. Mas de resto, a gente nunca sai. Então, é tipo isso, gente. Não vale a pena pagar pra ver, gente. Não paguem. Não. E eu acho, gente, que o que fica aqui já nas considerações finais do Pode Falar, né?
dessa sexta-feira. E você não viu, mas a gente teve aqui um momento caótico. Você vê um negócio todo bonitinho, redondinho, né? Lindinho chega para você, assim. É. Hoje foi desafiador o negócio. Hoje foi colorido, né? As transições rolando e tal. Gente, o negócio aqui foi frenético, tá? Aconteceram uns babados aqui nos bastidores. Uma loucura, né? Mas aí está o conteúdo entregue para vocês, né? Maravilhoso, redondinho, bonitinho, né? E eu acho que o que fica, né, dessa nossa conversa hoje aqui do Pode Falar é que a gente precisa, né, ter essa dosagem da régua, né, amigo? É dosar essa régua. Você não pode abrir a mão da sua régua, não pode, porque a régua são os nossos valores, trocando em miúdos, né? São coisas as quais a gente tem como valores pessoais. Então a gente não pode se desfazer dos nossos valores, né? Nem a gente consegue. Nada, por conta de nada, nem de ninguém. Não pode. Né? Agora, claro que a gente tem percepções, às vezes, que são equivocadas, como eu falei há pouco aqui, né? E aí vem alguém e quebra aquilo, te mostra uma realidade diferente, e aí você, poxa vida, né? Se liberta finalmente. Caramba, me libertei disso, chega, né? E isso é positivo, né? Mas aí isso não tem a ver, é uma régua? Né? Que você estava vivendo com ela? É uma régua. Porém, isso não está, isso que eu falei, esse exemplo que eu dei, ele não está diretamente ligado ao seu valor, e sim a uma forma torta que você se agarrou, sabe? Por muito tempo você ficou vendo as coisas de uma forma distorcida, como se você tivesse uma lente de distorção ali na frente dos seus olhos, e aí vem alguém e diz, não, tira essa lente aqui, coloca esse óculos aqui para tu ver ele só, como é diferente. Então, porque podia ser, era um valor, mas podia ser um valor errado, né? Porque nem tudo que a gente aprende é certo, né? Tem coisa que a gente traz pra gente, né, que não é errado. E aí vem essa pessoa que mostra que, olha, não é assim. Aí eu, não é mesmo. E não é que não é mesmo. E aí tu aprende. Né? Então, essas percepções que a gente vai mudando, né? Graças a alguém, ou às vezes sozinho, né? Cada um tem a sua história. Isso é muito positivo. Isso é muito positivo e muito válido. Então, eu acho que essa mensagem que fica para mim, né? Antes de dar aqui para o amigo falar as considerações dele, eu acho que o que fica é essa dosagem da régua e não se livrar da sua. Não. É saber dosar. Em que momento você vai usar, em que momento você vai, de repente, colocar ela um pouquinho de lado, experimentar uma outra. Eu acho que essa dosagem aí é isso que fica aqui na mensagem final do Pode Falar. Né, eu acho que é nesse sentido também. Nem de você pegar e quebrar a sua régua, porque é importante, porque ela vai ser ela é o seu parâmetro, um norteador, então é importante ter esse norteador aí. Só que não é quebrar a sua régua, mas tornar ela maleável. Tornar a sua régua, sabe, em vez de ser uma régua de bambu. Ferro, em vez de ser uma régua de ferro que não enverga, não torta, sabe, uma régua de bambu, né, uma régua de plástico, assim, que ela dá uma envergada e tudo, que você pode, em vez de, por exemplo, porque uma régua de ferro você só vai conseguir medir superfícies retas, feitas especificamente para aquela régua foi feita para essas superfícies. Agora, uma régua mais maleável, você consegue medir curvaturas, você consegue medir outros tipos de superfície. Olha só, ou seja, você consegue entender muitas outras realidades. Em verdade vos digo, quem tiver ouvidos ouça. Né? Tipo isso, gente. Então, hoje é muito melhor. Uma parábola.
Ah, Sim, hoje a gente foi assim, foi um papo altamente parabólico, assim. parabólico, Foi muito total, parabólico. total, total. Eu tô quase pensando em colocar legendas, gente, porque o negócio tá babado aqui. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, Quem entendeu, entendeu. quem não Mas, entendeu, só na próxima, gente. sim, mas é isso. Não quebre a sua régua, mas deixe ela maleável. Que eu acho que assim a gente entende melhor o mundo, a gente entende outras realidades e a gente segue melhor. Acho que pra Sim, mim o que com fica é isso. certeza. Eu também acho. Eu acho que é isso que fica aqui. Não pode falar dessa sexta-feira. Lembrando a você, eu falei lá no início desse bate-papo, gente, você que quiser melhorar a nossa tecnologia e fazer com que ela fique a mais avançada das mais avançadas, para que intercorrências não ocorram aqui, vocês não imaginam os pulos que a gente dá aqui, gente, para levar esse conteúdo para você. Né? Então, que está aí ouvindo, assistindo, vocês não imaginam, gente, os pulos que a gente dá aqui. Então, se você quiser ajudar o nosso projeto, você aponta a câmera do seu celular para este QR que está aí, que é a nossa chave Pix. Gente, doa o valor que você puder, sabe? Que cada pessoa doasse um valor mínimo. Gente, todo mundo que assiste viesse aqui doar, isso ia fazer uma diferença brutal no final das contas, que vocês nem imaginam. Isso ia ser muito importante. E você que também quer dar um confere em cortes rapidinhos, dá aí uma olhadinha no @ do Tique, só corte babado, filezinho, é o resumo do resumo que vocês conferem. E, gente, não deixa também de escrever lá no Tique, de seguir a gente lá, tá? Importantíssimo. Sigam a gente lá pelo amor do Pai. Importantíssimo isso. Então é isso, gente. Se cuidem, se hidratem, fiquem bem e até sexta-feira que vem em mais um episódio aqui do Pode Falar. Falar. Até lá, gente. Se cuidem. Pode falar.